Olá, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Este é o nosso Segundas 18, um pouco atrasados por conta da demanda de atividades que me surpreendeu nesse dia, mas vindo para compartilhar contigo um pouco da palavra de Deus. Quero lhe convidar, quero lhe sugerir compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, participar com a gente e até nos dar algumas sugestões de temas para que a gente trabalhe nos próximos Segundas 18. Hoje, neste Segundas 18, eu quero fazer menção de um texto bíblico que está no profeta Isaías, capítulo 65, versículo 23, que diz assim: não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com ele, ou com eles. Preste atenção nisso. Nesse Segundas 18, eu quero falar um pouco sobre filhos consagrados ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento bastante melindroso a nível de mundo, mas de modo especial o Brasil resolveu encabeçar uma verdadeira campanha de desestruturação da família enquanto instituição e enquanto organização e expor as nossas crianças a níveis comprometedores e exacerbados de pornografia, de erotização e de afastamento dos padrões e conceitos que firmam a família e que firmam a sociedade enquanto ordem ou enquanto comunidade organizada. Para piorar, além de alguns intelectuais de raciocínio liberal exporem crianças sob as mais diversas vias e formas, nós temos formadores de opiniões, sejam atores, sejam cantores, sejam pensadores de modo geral, defendendo a ideia da prática da erotização infantil no cenário lá do Museu de Arte Moderna em São Paulo. E nós temos uma série de pessoas influenciadores da sociedade defendendo essa tese. Apresentadores de televisão, inclusive, dizendo: sou fã, admirei. Líderes, sejam eles políticos ou religiosos, silenciados, se em nome da conveniência, se em nome do comodismo. O fato é que boa parte de nós silenciamos. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma mostra promovida por uma instituição financeira de grande nome na nossa nação mostrou não apenas sexo, erotização entre crianças, como também envolvendo animais. No Museu de Arte Moderna em São Paulo, nós vimos crianças sendo expostas à nudez de um homem adulto. O pior disso eu vou repetir. Quando pessoas que exercem influência sobre a sociedade, pela sua presença na mídia, seja na televisão, seja em revistas de circulação nacional, se apresentam para defender. Pior, cidadãos de todas as idades, de todas as formações e convicções, defendendo essa coisa como arte. Estamos num país onde se defende que a maioridade penal não pode ser reduzida a 16 anos, porque defende-se um menino de 16 anos não pode responder pelos seus crimes. Mas nesse mesmo país que não concorda com a maioridade penal acima dos 16, se defende que uma criança deve ter o direito de decidir se ela quer manter o seu sexo ou se ela deseja fazer uma cirurgia de mudança de sexo.
Eu não quero analisar isso e agora do ponto de vista sociológico, filosófico e científico. Hoje e agora, nesse 2 às 18, eu quero analisar isso do ponto de vista bíblico. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, aliás, esqueci, essas pessoas que pensam ser inteligentes não creem na Bíblia Sagrada, entendem que ela é ultrapassada. Ou inteligência embrutecida compreende que ainda que você não creia na Bíblia, você precisa aceitar o que a ciência estabelece como parâmetro, como linhas, como limites. E uma das coisas que nós precisamos entender é que em toda a história, a construção da sociedade se dá sobre o pilar da família, dentro do formato da composição, formação, educação, conforme nós conhecemos, e queira ou não aqueles, ou queiram ou não aqueles que creem ou não creem na Bíblia, ela é o livro parâmetro na formação, na ordenação da sociedade como nós conhecemos. Só que quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, você vai perceber, e isto serve, nós estamos ao vivo agora, no nosso 2 às 18, isso serve para que todo cristão, protestante ou católico, tenha em mente todas as vezes que Satanás quis destruir uma nação ou uma civilização, ele começou oprimindo e escravizando crianças. Quando o faraó quis exterminar os hebreus no Egito, a ordem do faraó foi que os meninos deveriam ser mortos. Quando Herodes quis alcançar e bloquear o plano da salvação com a vinda do Messias, a ordem de Herodes foi matar as crianças da Judéia, os meninos nascidos naquele período. Deus, por sua vez, todas as vezes que decide defender um povo, defender uma nação, começa defendendo as crianças. Você vai perceber, por exemplo, em Nínive, quando o Senhor recua do juízo iminente sobre Nínive, e Jonas fica muito chateado com aquilo, porque Jonas disse: eu sabia que se esse povo se arrependesse, o Senhor iria perdoá-los. A Bíblia diz que o Senhor disse a Jonas: tu tens misericórdia de uma planta, de uma rameira, que nasceu pela manhã, murchou ao meio-dia, e não deveria eu ter compaixão de uma cidade com quase 120 mil pessoas que não sabem sequer discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Há quem diga que Nínive tinha 120 mil habitantes. Na verdade, Nínive era a capital da Síria. Tinha cerca de 600 mil habitantes nos dias de Jonas. 120 mil pessoas ali que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda eram crianças. O Senhor Jeová poupou a Nínive por causa das crianças. Quando Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, uma das orientações mais repetidas de Deus para o seu povo é: não oferecerás os vossos filhos aos deuses cananeus. Porque tanto Moloque, quanto Baal e Azera e outras divindades cananeias e sidônias eram adoradas com o sacrifício de crianças. Note que o que está acontecendo no Brasil hoje, essa erotização exacerbada, essa erotização desenfreada, essa loucura que algumas marcas e produtos resolveram apoiar, que algumas instituições financeiras resolveram patrocinar, diga-se, com o dinheiro público, que a mídia resolveu defender e que alguns pensadores que pensam ser inteligentes estão defendendo.
Deus já está prevendo no Antigo Testamento e declarando que Israel não poderia oferecer seus filhos às divindades. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é o levante de potestades malignas querendo destruir as nossas crianças, oferecendo-as a Moloque, a Baal. A diferença é que elas não estão sendo lançadas em sacrifícios físicos. O pior, estão sacrificando as emoções, a mente, a história das nossas crianças. E é preciso entender que todas as vezes que Deus fez uma aliança com alguém na Bíblia, ele estendeu esta aliança à descendência. Quando ele conversa com Abraão, ele diz: a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. O salmista, compondo o Salmo 128, diz que os filhos são herança do Senhor. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, quando traz a mensagem do derramamento do Espírito Santo, diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Literalmente, filhos e filhas ali é uma expressãozinha hebraica que se refere a crianças desde recém-nascidas até a adolescência. Ou seja, nós estamos vendo uma orquestração, uma articulação desastrosa, bem pensada. É uma agenda que está sendo trabalhada. E o que houve agora nessas incidências, na verdade, foi um teste da reação da sociedade, um ensaio para averiguar como a sociedade reagirá. Fica aqui declarado, nesse 2:18, que a família brasileira tem dono, Jesus. Fica aqui declarado, nesse 2:18, que as nossas crianças são herança do Senhor. Fica declarado, nesse 2:18, e agora eu faço coro com todos os líderes, pensadores, pais de famílias, empreendedores, mães que protestaram e que em alguns casos foram sufocados no seu protesto. O seu protesto não veio à mídia. Nós estamos declarando que as crianças do Brasil estão debaixo de uma bênção de Deus. Elas estão protegidas pela Constituição, estão protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e estão protegidas pela mão do Todo-Poderoso que as incluiu numa aliança. Assim, a minha palavra final nesse 2:18 é que cada família deve se assentar com os seus filhos, orientar, educar. Cada pai e mãe precisa investir tempo, se relacionar com os seus filhos, a fim de que eles não sejam seduzidos por essa logorreia, por essa doença mental que está envolvendo gente que se diz inteligente, mas de inteligência não entende absolutamente nada, porque conforme o Salmo 73, foram embrutecidos em seu próprio entendimento. Como diz Paulo, entenebrecidos em seu próprio conhecimento. Fica aqui a nossa palavra, neste 2:18, convocando você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, professores. Vamos defender o futuro deste país, dando cobertura às nossas crianças, para que elas permaneçam consagradas ao Senhor e abençoadas por Deus. Todos os irmãos que estão conosco no 2:18 agora, Deus te abençoe, Deus te guarde. Hoje eu estou gravando aqui no púlpito da igreja, porque, como eu disse, o dia foi um dia muito intenso, mas compartilhando com você essa palavra, que Deus te abençoe. Até a próxima segunda-feira. Não esqueça que amanhã, terça-feira, nós temos culto da palavra. Não esqueça também, deixa eu aproveitar o ensejo, a nossa Bíblia, Bíblia de Evangelismo. Entre na nossa loja virtual, entre em contato com a nossa editora, adquira a Bíblia de Evangelismo na versão corrigida fiel, de acordo com os melhores textos em grego e hebraico. É uma edição comemorativa
do aniversário da nossa igreja, com uma palavra pastoral, um pouco da nossa história ministerial, um pouco dos nossos empreendimentos missionários e sociais. Mais de 15 mil famílias já foram assistidas pelos nossos projetos sociais. Você adquire a Bíblia de Evangelismo, é abençoado, evangeliza, é edificado e investe em nossos projetos sociais e missionários. Deus te abençoe. Fica com Deus, fica com a gente.